Vamos falar da graça e a sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim a palavra de Deus: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Versículo 13. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. E o versículo 14 diz: Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e amor que há em Cristo Jesus. Versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O versículo 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, a honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, ele no começo aqui, quando a gente começa a enfatizar a partir do versículo 12, a gratidão de Paulo, agradecendo a Jesus Cristo por esse ponto específico de libertação e de transformação que o Senhor concedeu na vida de Paulo, um homem que era blasfemador, perseguidor e insolente, aonde que jamais, em tempo nenhum, é normal ou natural de acontecer que alguém com essa característica de personalidade, com atitudes dessa maneira, possa ter um comportamento modificado. E não apenas isso, um comportamento modificado e chamado para o ministério. Um ministério aonde se pregue a palavra, aonde tem uma vida de oração, aonde tenha respaldo bíblico diante de tudo o que você puder imaginar, pensar, falar, obter os pensamentos e a educação forjada nos caminhos do Senhor, nas coisas de Deus, para que assim ele pudesse dar frutos. Mas foi isso que aconteceu com Paulo. Então, Paulo atentamente considerou a vida de Cristo. Atentamente prestou atenção no que era mais importante e dele extraiu virtudes. E dele extraiu do melhor que ele tem para cada um de nós. Então ele diz aqui que é grato ao Senhor Jesus, por ele quem nos fortalece, e que o considerou fiel ao ponto de designá-lo para o ministério. Então, na verdade, quando o Senhor convocou Paulo para ser do Senhor, de ser transformado do perseguidor da igreja ao ponto de ser alguém
que estabelece a igreja, que fundamenta a igreja, que cria a igreja. Então, houve um posicionamento de humildade, de redenção, de quebrantamento, de adequação, onde ele se posicionasse em querer a Deus, onde ele se posicionasse em buscar ao Senhor, em se esvaziar de si mesmo, se esvaziar do seu próprio eu, se esvaziar do seu próprio pensamento, ou até mesmo das suas atitudes antigas, do qual ele vivia antes do encontro com Jesus. Então, o encontro com Jesus modificou completamente a linha de pensamento de Paulo, a forma de acreditar sobre as coisas, onde ele decidiu de coração amar, servir e honrar o Senhor. Então ele diz aqui a partir do versículo 13: a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente. Mas mesmo assim, diante disso, ele obteve o quê? A misericórdia. Ele obteve a misericórdia e não apenas isso, ele tomou posse. Ele recebeu, ele desejou, ele tomou de bom grado e teve uma atitude correspondente a isso. Ele teve uma atitude correspondente a esse presente de Deus na vida dele através de Jesus, se compadecendo dele, tendo misericórdia dele, e ele foi resgatado. Ele foi libertado da incredulidade, dos pensamentos errados, de pensar o que não existe a respeito de Jesus, da palavra, das coisas de Deus. Então, ele diz aqui que a graça do Senhor Jesus transbordou na vida dele. Transbordou abundantemente. E que com fé e o amor de Jesus Cristo, ele se posicionou. Então, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus ele veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal, disse ele. Então, Jesus, a palavra de Jesus é digna de toda aceitação. É digna de que a gente honre, de que a gente respeite, de que a gente deseje ouvir, deseje estar perto de pessoas que nos acrescentem as coisas de Deus, perto de pessoas que nos ensinem as coisas de Deus, que estejam prontas, com o coração fervoroso, ao ponto de nos influenciar com as suas palavras, com as suas atitudes, com o seu comportamento, onde houver uma brecha, uma oportunidade de alguém resplandecer a glória do Senhor, que possamos ser atraídos a isso. Amém? E que possamos também refletir disso e nos permitir falar do Evangelho, falar as boas novas de salvação, falar as boas notícias do Evangelho, como eu me permiti agora nesse momento estar aqui, falando das boas novas, falando das boas notícias, que é capaz de abençoar a vida das pessoas que me ouvirem. Então aqui Paulo está dizendo que a palavra é fiel
A palavra de Jesus é fiel. E quem aprende com essas palavras, quem busca dessas palavras, também se torna fiel, tal como a palavra é, digna de toda aceitação. Então ele diz aqui que por esta mesma razão lhe foi concedido misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então ele está dizendo aqui, ó, que do mesmo modo que lhe foi concedido misericórdia, porque Deus teve misericórdia dele. A Bíblia fala que devemos realmente sermos cuidadosos, né? Cuidadosos com a nossa vida, quanto às coisas que fazemos, quanto às coisas que temos consciência do que dizemos, porque disso certamente obteremos a colheita. Então, aonde você perceber alguém prudente, alguém que pensa antes de agir, tem cuidado com o que diz e que ama aprender das coisas de Deus, estando sempre pronto para ouvir e demorado para falar, você sempre vai entender que pessoas assim conseguem obter melhores resultados na sua vida, de colheitas melhores. Por quê? É importante a gente observar e honrar a sabedoria de Deus, as coisas que o Senhor nos ensina por sua palavra. Então ele diz aqui que a palavra ela é fiel e é digna de inteira aceitação. É digna de ser ouvida, é digna de ser recebida, de ter crédito conosco, de ter espaço em nossos corações para que a gente possa recebê-la de bom grado, com alegria no espírito, se alegrar com os que pregam a palavra, se alegrar com os que ousadamente falam do amor de Jesus, em tempo e fora de tempo. Porque essa palavra é poderosa para salvar os perdidos. Essa palavra é poderosa para transformar a vida de qualquer pessoa. Então ele diz aqui, ó, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ou seja, quem salva está salvando alguém de alguma coisa. Então Jesus, ele é o nosso Salvador. As palavras de Jesus salvam, os ensinos, a direção do Senhor Jesus é capaz de modificar as nossas vidas, modificar os nossos pensamentos, modificar a nossa maneira de agir. Mesmo quando temos uma personalidade explosiva, uma personalidade ativa, ao ponto de muitas vezes não sermos muito pacientes. Mas a palavra do Senhor nos ensina a sermos modificados, ao ponto de a gente conseguir dominar a si mesmo. Como é que eu consigo isso? Como é que eu faço isso? Através da intimidade com o Senhor, através da oração. Quando eu digo Senhor, eis-me aqui. Eu posso ter características de personalidades, né? Ser de várias formas diferentes do que os outros são. Mas no tempo de esperar, eu quero
aprender e saber como descansar no espírito, na alma, no corpo. E aí, mesmo que eu não seja alguém tão longânima, tão paciente, tão quieta, eu consigo viver exatamente o que o Espírito Santo ministra ao meu coração, segundo a palavra, quando eu me exponho, me submeto e me sujeito a Ele em amor.